Pegando esse gancho, Eric, vocês comentaram de algumas alternativas que a gente tem. A gente pode então investir lá fora, diretamente aqui pelo Brasil, por Uhum. fundos, talvez ETFs, talvez BDRs, mas a gente também precisa entrar um pouquinho na diversificação geográfica. Quando a gente investe diretamente aqui pelo Brasil, com algum fundo, com alguma BDR, a gente está investindo na moeda real. A gente está ainda investindo aqui na nossa moeda. Claro que vai ter aquela parte atrelada ao dólar, mas ainda estamos investindo aqui no Brasil e é interessante também termos uma parte da exposição diretamente em outro domínio geográfico, numa moeda forte. E nesse momento eu sei que a XP está com algumas novidades, né, Eric? Perfeito, Gregor. Então, trazendo em primeira mão notícia para todos, tá, pessoal? A XP está inovando, trazendo a plataforma da XP Internacional, negociação direta via ações e ETFs da NYSE e Nasdaq direto no seu aplicativo, em contato com o seu assessor, tá, pessoal? Isso eu acho que é o mais importante, além de ter o conhecimento, ter acessibilidade a esses produtos, ter com quem conversar, não só seu assessor, mas também um time de especialistas que vai te ajudar a diversificar seu portfólio nos Estados Unidos através do aplicativo, tá? Então, citando alguns pontos, pessoal, baixo custo, obviamente você tem as duas contas, Brasil e Estados Unidos, dentro do seu aplicativo. A gente consegue ter uma liquidez absurda nos ativos internacionais, seja para ações, tanto para ETFs e posições geográficas, né? Então, a XP está liberando mais de 10 mil ativos, pessoal, de diversificação, isso a gente está falando não só ETFs, ações, também ETFs que compram até opções, tesouro, outros tipos de produtos que o investidor tradicional não consegue acessar, né? Então, a gente vai estar disparando depois alguns e-mails, algumas informações aqui ao fim da transmissão. Na descrição também tem um link que vocês podem acessar. Então, a XP pensando em inovar nisso, pessoal, a gente trouxe esse aplicativo para justamente facilitar a vida do investidor, né? Então, fale com o seu assessor aqui no Brasil, procure que a gente vai apresentar melhor essa estrutura. Queria também contextualizar um ponto em relação à geografia, tá, pessoal? Europa, mercado asiático, entre outros países, a gente tem um subconceito de baixo desenvolvimento, né? Por exemplo, comparando a Europa com os Estados Unidos, a gente está vendo uma inflação extremamente alta, a gente está vendo uma política da Christine Lagarde também, entre outros presidentes de bancos centrais e governantes, uma política baixa de juros, né? Juros zeros, juros negativos, e isso, obviamente, em algum cenário pode quebrar o mercado, né? Então, até onde o mercado vai conseguir levar esse mercado europeu, né, trabalhando nesses níveis, e obviamente tem boas empresas que a gente pode negociar, tá? Então, múltiplos estão ficando cada vez mais atrativos, o investidor pode ter esses acessos através aqui da carteira, porém, vale ressaltar, obviamente, a importância de risco que a gente está aderindo no portfólio. Não adianta a gente pensar em trabalhar com outro país, se obviamente isso não vai fazer sentido para a minha alocação, né? Então, Estados Unidos, Europa, Ásia, qualquer tipo de região, continente ou país, vale adicionar isso na carteira? Qual que vai ser minha volatilidade? Eu vou conseguir contrabalancear algum movimento que está tendo aqui no Brasil? Por exemplo, a empresa da Pfizer, entre outras empresas de exportação e exportação na China, lucraram muito com essa questão do Covid, né? Principalmente pelo transporte, área de saúde. Então, nesses cenários de obviamente, mais desvalorização da moeda e de papéis, a gente acaba aproveitando e essas empresas acabam lucrando bastante, tá? Outro ponto da diversificação internacional, que é legal comentar, é a falta da liquidez entre moedas, né? Poucos países hoje negociam em real. Então, o dólar hoje é a moeda do mundo, né? Então, o mundo inteiro negocia em dólar, negocia em euro e em japonês. Então, a gente consegue, obviamente, entender como que o cliente vai se posicionar dentro desse cenário, com uma boa alocação em dólar, uma parcela conservadora para a carteira do investidor. Ótimo, Eric. Então, resumindo, o investidor aqui na XP, que ele já conseguia investir no mercado americano através do nosso próprio mercado, via fundos, ETFs, BDRs, agora então ele tem uma conta internacional no próprio aplicativo, onde ele consegue, ao mesmo tempo, ter acesso aos ativos, ações, estoques no caso, que são as ações lá americanas, os ETFs, os REITs, diretamente na sua conta da XP e negociando diretamente em dólar, negociando diretamente os ativos lá nos Estados Unidos. Pietra, tem algum complemento para fazer sobre a conta internacional? Sei que tu está acompanhando bastante esse processo, tem mais algumas informações para nós? Eu tenho sim. Primeiro, acho que assim, é um projeto grande aqui, por parte da companhia, assim, abrindo um pouco da cozinha, várias áreas envolvidas, então a gente está muito feliz em fazer parte disso. Aonde eu acho que vem a grande transformação para o investidor. Ele não fica mais restrito à questão de liquidez.
Então, quando tinha a questão de BDRs, quando ele acessava o mercado internacional através de BDRs, tinha que acompanhar a liquidez do papel, que era muito reduzida, e eventualmente, se ele queria uma exposição a um nome mais diferente, já comentei aqui, a gente acompanha diariamente, não, mas uma frequência muito grande, os 40 BDRs mais negociados, vamos, assim, não oscila muito, são sempre aqueles mesmos nomes. Quando o investidor queria uma exposição a um nome diferente, muitas vezes ele ficava restrito a essa questão de liquidez, que acabava pesando negativamente para ele. Então, quando ele acessa diretamente ao mercado internacional, além dele não ficar só restrito ao que é o universo de BDRs, que já era uma restrição, ele sai dessa restrição de liquidez, ele vai acessar papéis que são negociados globalmente, dado que aí Bolsa dos Estados Unidos a gente já apontou que é o principal mercado. Então ele ganha muito na questão de acesso a diferentes temas, a diferentes até outras regiões, papéis de outros países que são negociados nos Estados Unidos, ele ganha muito nessa possibilidade mesmo. Então tá aí um dos fatores que a gente mais gosta, e honestamente também para a gente é ótimo aqui do ponto de vista de análise, olhar mais a bolsa de maneira mais geral. Antes a gente olhava mais de perto os BDRs, agora a gente olha de uma maneira mais ampla, e isso é ótimo também aqui. Falo que a gente está produzindo muito conteúdo para o investidor estar preparado para capturar essas boas oportunidades. Eu deixei aqui no link do nosso chat o link do e-book, eu não sei se o pessoal consegue passar para o pessoal que está acompanhando a gente direto na live, mas eu acredito que sim. Então já é um conteúdo educacional, e aí, recorrentemente, dentro da plataforma da XP Conteúdos, no braço de internacional, a gente vai trazer cada vez mais temas, então, seleções temáticas, a gente já tem a nossa carteira de seleções internacionais, que a gente vai fazendo as mudanças mensalmente, conforme o cenário que a gente vê, e aí, dentro do e-book, tem um ponto que é legal, que eu acho que essa questão que o Eric já comentou, que é a questão da dólar, de exposição à moeda, né, a exposição cambial, que a gente sabe que isso também é um ponto que gera muita dúvida na hora do investidor, ele entender como é que é essa dinâmica de moeda versus o preço do papel, e daí a gente traz um gráfico bem explicativo, que é o impacto da variação cambial nos retornos. Então, lá a gente tem que, basicamente, o retorno em real, a gente vai olhar que é o retorno em dólar mais a variação cambial, e essa variação cambial, dependendo do ano, ela pode pesar negativamente ou positivamente a partir do movimento do câmbio no retorno em real, se o investidor for olhar o retorno dele em real, né? Mas quando a gente olha no histórico, a gente traz um acompanhamento grande, que é o que eu falei. Para esse estudo, a gente quis olhar os números e entender se realmente por A mais B fazia sentido, e faz. Foi um estudo grande que a gente fez para ter essa internacionalização. E quando tem a exposição ao câmbio aqui, no longo prazo, essa estratégia se prova vencedora do que quando você faz o hedge, né, que é a proteção, para olhar tudo direto em real, quando você tira a exposição cambial do seu investimento. Então, também é um ponto que a gente gosta muito e está presente quando o investidor investe lá direto em dólar. E daí também é importante a gente falar que essa questão de fazer o market timing, né, que é tipo, deixa eu esperar o ponto do dólar para entrar, que a gente olha a longo prazo. E quando a gente Exato. olha no longo prazo, óbvio, a gente acompanha, espera se tem uma notícia ou outra para sair naquela semana, mas assim, a gente não fica olhando na vírgula, sabe? Vou esperar 4, agora eu vou esperar 4,50. Não, você tem que tomar a decisão, e fazer o seu investimento e olhar ele no longo prazo, e no longo prazo a exposição cambial se mostra vencedora, que é muito que o próprio Eric comentou, da importância do dólar na economia global, né, então esse é um ponto que a gente gosta muito e reforça também, eu acho que vale a pena colocar, e aí a gente espera capturar as melhores oportunidades, então tem muito essa mudança agora que a gente está vendo mesmo, que o Eric também já colocou, então acho que a gente comentou aqui do dado de inflação de maio, né, e de fato ao longo do mês de junho a gente acompanhou um movimento já diferente, que é o que ele colocou, que aqui foi a queda do preço das commodities. Então commodities agrícolas, commodities, óleo aqui, né, toda a parte ligada à energia, enfim, diferentes commodities já começaram a fazer um movimento de queda, o que indica aí que talvez potencialmente a inflação já tenha atingido um pico e a gente já veja uma correção. Então, nisso a gente talvez possa começar a ver um movimento
que aqui a gente vê sempre as rotações, né, os rotations de mercado. Então, talvez é um momento de começar a capturar as oportunidades. Então, por exemplo, China, que era um país que também sofreu nesse começo de ano, né, seja pelos lockdowns, pelas medidas que foram impostas no país, a gente já começa a ver algumas mudanças aqui de abrir oportunidade. Então, mesmo empresas de tecnologia que sofreram bastante, é difícil a gente encontrar o fundo do poço, né, falar que já está no piso, desculpa, mas a gente já vê, assim, as oportunidades a serem capturadas. Gregory, posso só Claro. abordar alguns indicadores? Quando chega esse ponto em que a gente tem S&P, Nasdaq, Dow Jones caindo 25%, 30%, né? Correlações históricas entre juros longos e bolsa foram perdidas esse ano. Isso é incrível, isso nunca aconteceu, funcionava muito bem como hedge em algumas carteiras. A gente está entrando num ponto onde os indicadores eles começam a ficar mistos, ou seja, não surpreenderia se tivesse um rally de alta no mercado de curto prazo pela forte desvalorização, hedge funds liquidando, investidores varejo liquidando posição, então a gente pode ter um fluxo novamente de compras, né? Alguns setores acabam ficando bem descontados e nisso chama a atenção dos investidores, né? Pô, vamos parar para analisar uma Apple, uma Microsoft, uma Nvidia, empresas que movimentam o mundo, a economia do mundo, tem múltiplos excelentes, tem caixa altíssimo, são empresas que não vão quebrar. É muito difícil. Se a gente está falando de uma Apple, uma Amazon quebrar, a gente está falando de países ficassem sua logística, sua indústria. Então, obviamente, a gente não precisa se desesperar por hora. Pode ser sim uma correção um pouco mais aguda, principalmente pela dívida, pela inflação elevada, pela impressão de dinheiro que teve o quantitative easing do mercado, do Fed, né, e de outros bancos centrais. Então, obviamente, algum momento a conta chega, né? Parece que está chegando ao fim. E geralmente esses indicadores mostram que após indicadores de inversão de curva de juros americana, isso é muito importante. Curva de 3 meses com 10 anos, curva de 10 anos com 2 anos. Geralmente, quando as taxas longas de 20, 30 decaem da de 2 anos, de 1 ano, é importante chamar atenção porque a gente tem uma instabilidade no mercado. E, obviamente, quem dita as regras nos Estados Unidos e no mundo é os juros, é o mercado de bonds, é o mercado de títulos, tá, pessoal? Então, queria fazer um adendo até agradecimento ao Urich, o Heraldo também, outros especialistas que trabalham conosco na nossa filial dos Estados Unidos. Sigam eles, tá, pessoal? Super importante. É um conteúdo que vai agregar para vocês bastante. E agradecer também a Pietra pelo comentário em relação ao que ela falou no último ponto, tá? Mas é importante salientar esses últimos fatores aí comentados. E aí, pessoal, Estávio na área. Gostaram desse corte do almoço grátis? Bom, para ficar ligado em todos os episódios do programa, faça sua inscrição aqui no YouTube. Assim você vai ser notificado sempre que houver um episódio novo, além de ficar por dentro de todos os conteúdos sobre o mercado financeiro que nós publicamos lá. Lembre-se, o conhecimento liberta.